Antônio Antunes, eu não gostaria de falar aqui com um personagem careca do INSS, mas com o Antônio Antunes, Antônio Camilo Antunes. Durante a sua oitiva, mais precisamente às 14h30, você afirmou que não faz parte de nenhuma associação, nenhuma entidade, mas era apenas um mero prestador de serviço. Objetivamente, você confirma essa informação, sim ou não? As procurações... Deputado, as procurações todas são para o ambiente SEI. Então, para ser bem objetivo, as procurações que eu tenho das associações são para o ambiente SEI. Ponto. Perfeito. Você fazia parte dessas associações, não. Sim ou não? Não. Fazer parte, não. Nunca fiz. Apenas tinha essa procuração? Só para representá-los no que diz respeito ao ambiente SEI e prestador de serviço, contratos com elas firmados à luz do dia do ambiente privado. Mas você tem empresas, sócio de empresas, que tem relação com essas associações, que presta serviços a essa associação? Aí é problema do CPF dele, do CNPJ dele. Não estou perguntando o problema eu já sei qual é. A pergunta que eu estou fazendo é, você é dono, sócio de empresas que prestavam serviços a essas entidades? Sim ou não? Entidades associativas, sim. Sim. Serviços como aqueles que você afirma que às 14h30, você disse quais são esses serviços prestados por essas 22 empresas. Consultoria técnica, sim ou não? Técnica é no que diz respeito a... Está na sua apresentação, nesses 218 milhões de páginas, está lá. Só precisamos ser um pouquinho mais detalhado, porque a técnica ela pode ser plena, júnior... Prestação de serviço de consultoria técnica, sim ou não? Sim. Perfeito. Serviço de atendimento ao cliente, saque? Saque, correto. Prestou o serviço. Eventos de saúde realizado conforme o calendário do Ministério da Saúde? Correto. Aplicativos? Correto. Telemedicina? Sim. Telemedicina oferecido como pacote de serviço. Seguro de vida? Sim. Assistência funeral? Sim. Título de capitalização? Sim. Rede de desconto com mais de 400 lojas? Sim. Esses mesmos serviços, essa cartela de serviços, além das entidades e associações, você prestava para outra empresa? Para outro mercado consumidor? Tentei fazer diversos contratos. Tentou, mas prestou, sim ou não? Não. Não prestou. Então, esses serviços, a cartela de serviços, eram prestados única e exclusivamente a essas associações. Correto. Perfeito. Ainda nesse sentido, só me responda objetivamente sim ou não. A ACA Consultoria, o seu filho, Romeu Carvalho, ele é sócio, sim ou não? ACA Consultoria? Não posso falar com exatidão, mas se está no quadro societário... Ele é sócio, está aqui no quadro societário. Minoritário, correto? ACDS Call Center. Você aparece como sócio, não é o cara que está aqui, está o Antônio Carlos Antunes. Correto. Você é sócio. Antunes e Camilo Limitada, você está como sócio, sim ou não? Sim. A Blueprint, você apresenta-se como sócio, sim ou não? Blueprint Brasília Incorporadora, SP Limitada. Sim, são SPS, correto. Brasília Construtora, você aparece como sócio. Correto. Confirma? Brasília Consultoria, você aparece como sócio. Correto. Brasília Consultoria Empresarial, você e o Romeu, seu filho, aparece como sócio. Camilo Comércio, o Romeu aparece como sócio. Confirma a informação? Correto. Camilo Comércio Serviços, o Romeu, seu filho, e você são sócios. Confirma? Correto. A Diligência Construtora, a Cristina Alcântara, e você aparece como sócio, confirma? Sim. Diligência, você também aparece como sócio. A DRPL, você também aparece como sócio. A Fluente Dirigente, você também aparece como sócio. Confirma a informação? Sim. A Irmãos Antunes, você também aparece como sócio. A empresa baixada, essa daí. Mas parecer como sócio. Localize Dirigência, você também aparecer como sócio. Aqui tem a Medicinale, tem a Prospect, tem a Quasar, tem a PRDL, tem a C-Coach, tem a Tração Dirigente, a Vintage Dirigente, que você também, coincidentemente, aparece como sócio. Confirma a informação? Coincidente não, todas essas sociedades foram feitas com o meu consentimento. Que bom a coragem em afirmar que você aparece como sócio. Sim. Eu pergunto isso porque você confirma ser sócio de todas essas empresas, você confirma que essas empresas prestavam serviço única e exclusivamente para as entidades, para as associações e para além dessas associações, não prestava serviço para nenhum outro mercado consumidor. Deputado, essa informação, senhor presidente, é preciso ser registrado. Só para fazer uma parte aqui. Daqui a pouco eu faço as perguntas, daqui a pouco você vai responder. Às 12h40, você afirmou, e eu gostaria, presidente, o advogado continua respondendo pelo cliente. Ô, excelência, ele pode fazer as orientações ao cliente. Perfeito, mas depois que eu fizer as perguntas. Às 12h40, você afirmou, não vou negar, abre aspas, que possam existir falhas, porque todo mercado, você
enfatizou, existem falhas às relações de consumo. E os PROCONs estão cheios dessas reclamações. De forma clara e inequívoca, que tipo de reclamações são essas que você tem ciência que os PROCONs por todo o Brasil receberam fruto dessas prestações de serviço geradas pelas associações? Nas associações eu não tenho... Você disse aqui, às 12h40. Não, quando eu disse que os PROCONs e todos os órgãos de canal de acesso à reclamação de qualquer cidadão, ele tem realmente o seu percentual de reclamação dos grandes mercados. E quais são essas? Tais como telefonia celular, assinatura de TV a cabo... Perfeito. Agora, quais são as reclamações que você, como um bom prestador de serviço que aqui afirma, dessas 22 empresas, sabe que nos PROCONs tem reclamação formalizada? Pelo menos uma dessas reclamações. Exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Fechar um contrato sem a ciência inequívoca. Realizar um desconto para prestação de serviço que o consumidor não contratou. Essas são reclamações que estão no PROCON. Você mesmo disse. Eu estou lhe perguntando para dar a chance de falar. Confirma essa informação? Deixa eu só te falar. Eu acho que todas as informações referentes a percentuais de reclamação, de qual compõe cada órgão, elas são públicas. Estou perguntando percentual, estou perguntando o objeto da reclamação. O que compõe. Perfeito. A reclamação seria por não ter autorização por parte do consumidor para prestação de serviço. Você confirma essa informação? Se você não confirma, eu confirmo para você. As reclamações formalizadas no PROCON são reclamações onde o consumidor não decidiu quando, o que, por quê e quanto pagar. Foram contratos formalizados onde o consumidor não teve a oportunidade de decidir o seu direito de escolha. E é por essa razão, senhor presidente, que eu encaminho para mais um questionamento ao Antônio Antunes. Questionamento seguinte, às 12h20, Antônio, você afirmou que fazer negócio com empresa de parente servidor público não é crime. Você confirma essa informação, Antônio? Sim. Confirma. Pois eu vou lhe dizer, Antônio, diferente, e aqui eu chamo a atenção de todos os deputados e deputadas dessa casa, senadores, senadoras, toda a imprensa, diferente do que muitos aqui imaginavam, aqui está o vulgo careca do INSS, o Antônio Camilo Antunes, que diferente do que muitos acreditavam, ele está aqui nessa CPMI e não está calado, está falando. E diferente do que muitos imaginavam, ele aqui falou e confessou a prática de vários crimes, que aqui eu vou elencar. São os crimes praticados que você aqui confessa. Monopólio abusivo, infração à ordem econômica de acordo com a Lei Federal 12.529 de 2011. Cartel, crime contra a ordem econômica, de acordo com o artigo 4, inciso 2 da Lei 8.137 de 90. Crimes contra a liberdade e escolha do consumidor, tipificados na Lei 8.137 de 90, artigo 5º e artigo 7º, bem como artigo 39, 67 e 68 da Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor. E para além desses crimes, a configuração clara e inequívoca de organização criminosa prevista no artigo 2º da Lei 12.850 de 2013, a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, ainda que aparentemente coincidente, com o objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante prática de infrações penais. Crime também de lavagem de dinheiro, Lei 9.603/98, artigo 1º. E é por essa razão, senhor presidente, deputados e deputadas, que essa CPMI ela se torna muito importante, porque a gente não pode tolerar e aceitar que alguém venha aqui, diga que é normal contratar com uma empresa de um parente de um servidor público. Pode até ser normal, desde que esse servidor público, vinculado ao INSS, tenha como parente, amigo, marido, alguém que tem poder de influência dentro do órgão para facilitar o tráfico de influência, o tráfico de informações, repassar informações sem anuência do consumidor, sem anuência dos aposentados. Não adianta vir aqui dizer que a culpa é das associações. Sim, elas vão responder, assim como você irá responder pela prática ilícita e ilegal que você praticou e sabe praticou. Por fim, presidente, nesses poucos segundos que restam, eu quero aqui, com o coração de um pai, dizer a você, Antônio Antunes, que já é presumível que depois do roubo, depois do dano a milhares de aposentados brasileiros, é possível afirmar que não há uma empatia, não há uma preocupação com esses aposentados, com essas famílias. Mas aqui eu coloco uma mensagem no seu coração, na sua cabeça, que se preocupe, ao menos com a sua família,
Porque, infelizmente, de acordo com essas informações, com essas 18 milhões de páginas, é possível afirmar que você colocou sua família na cena do crime, colocou seu filho como sócio dessas empresas, sua esposa contratando com uma outra pessoa, pagando a compra de uma casa com 3 milhões de reais à vista. Então, aqui, com todo respeito, em primeiro lugar, o interesse público, a consciência das pessoas, que você possa refletir sobre tudo que aqui está fazendo, porque, é claro, você não vai aqui confessar, apesar de ter confessado a prática de um crime, mas eu espero que o tempo em que você está passando lá na cadeia, vendo o sol nascer quadrado, que você possa refletir e ajudar essa comissão a elucidar esse crime e fazer com que todos, não só você, possam ser punidos com todo o rigor que a lei prevê e que os aposentados possam ter a restituição devida, o dinheiro de volta e seu direito garantido. Obrigado, Excelência. O senhor quer fazer uso do tempo da liderança agora? Só um minutinho, o senhor quer fazer... O senhor gostaria de comentar? O senhor não é obrigado, quando não há perguntas, a fazer posicionamento, não, ok? Sim, ok. O deputado Duarte, eu acho que tem uma confusão sobre a quantidade de empresas prestadoras de serviço às associações. Há exemplo de locadora de veículo, há exemplo de uma construtora, há exemplo de 10 SPS que eu tenho que nada tem a ver com as associações. As empresas às quais prestam serviço estão declaradas e os documentos acostados. Segundo, minha esposa nunca comprou uma casa. Ela não fez isso. Todo o recurso, ele veio fruto do meu trabalho. Ok? Só para deixar isso claro.